pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jomara. Hoje nós vamos fazer a atividade 30. E a primeira questão que ele aborda é falar do que se trata o nanômetro. Então a primeira pergunta, ela vem te falando um pouquinho sobre o diâmetro do coronavírus, que ele possui o diâmetro cerca de 400 a 500 nanômetros. E aí a letra A, ele pergunta se você sabe o que é um nanômetro. Se você não sabe, nanômetro, ele é uma unidade de medida, é uma unidade do comprimento, e ele equivale à bilionésima parte de um metro. Ou seja, então no número 1, eu posso dizer que um nanômetro é exatamente igual a bilionésima parte. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. A bilionésima parte do metro. Ou seja, a única coisa que foi alterado aqui foi tirar o nano e colocar no lugar 10 a menos 9. O 1 não tem necessidade de ficar colocando ele aqui, porque 1 vezes qualquer número é igual a ele mesmo. Então, observa que nano é igual a 10 a menos 9. Então, na letra B, ele pergunta, quando você lê a palavra nanômetro, qual é a ideia que ela traz para sua mente, se é algo mais pessoal, né? Você responde aí do que você achou que seria. E a letra C, ele pede para você transformar o tamanho do coronavírus na potência de base 10. Então, qual que é o tamanho do coronavírus? 400 nanômetros a 500 nanômetros. Então, para a gente saber quanto que é isso, nós temos que transformar o 400 para a base 10 e o 500 também. O que eu vou fazer? A única alteração vai ser tirar esse nano e colocar 10 a menos 9. E aqui também. Então, aqui vai ficar 400 vezes 10 a menos 9 metros. E aqui vai ficar 500 vezes 10 a menos 9 metros. Então, observa que a única alteração foi tirar o nano e colocar metro. Só que na notação científica, nós sabemos que para um número estar na notação científica, primeiro, tem que acompanhar esse número uma base 10, que vai ter um determinado expoente, sendo positivo ou negativo, ou seja, um número inteiro. E esse número que vem antes aqui, ele tem que ser um número real, igual ou maior do que 1, e ele tem que ser menor do que 10. Então, observa que número que eu tenho antes da vírgula. Quando a vírgula não aparece, ela está aqui no ponto. Então, o número que eu tenho é isso aqui tudo, ó, 400, tá? Um número muito grande. O máximo que poderia ser é até 10, ou melhor, até 9, porque nem 10 pode ser. Então, eu tenho que trazer essa vírgula para trás para um número aí menor do que 10. Então, se eu trazer a vírgula para cá, vai virar 40, ainda tá grande o número. Então, eu vou trazer a vírgula para cá. Se eu trazer a vírgula para cá, o número que vai estar na frente é o 4. Então, é o número que satisfaz o número entre 1 a 9. Então, eu vou trazer a minha vírgula para cá. E olha como é que ficaria na anotação. Eu teria 4 vezes 10. O menos 9 está lá em cima. Como eu trouxe a vírgula para cá, 0 depois da vírgula, eu nem preciso colocar. Se fosse o número 1, 4, qualquer outro número, eu deixaria o número aqui e a vírgula ficaria aqui, né? E agora, o que eu vou fazer para alterar? Quantas casas eu andei voltando? Eu andei 2 casas. Então, eu vou acrescentar essas 2 casas aqui em cima. O sentido é que se eu estou diminuindo as casas aqui, em compensação, eu adoto o sinal contrário. Então, se eu estou voltando, diminuindo as casas, eu vou colocar o sinal contrário, que seria positivo. Então, quando eu faço sinais diferentes, eu subtraio, no caso da 7, e pego o sinal do maior número, que seria o negativo. Regrinha do sinal. Então, isso aqui seria 4 vezes 10 a menos 7 metros. E da mesma forma, lembrando que esse número aqui está em notação científica. Ou seja, o número que está na frente da base 10 é um número entre 1 e 9.
Ele é acompanhado por uma base 10 e tem um expoente, então está em notação. Aqui, como é que ficaria? Da mesma forma, eu posso fazer de uma forma diferente, caso eu queira. Quando eu tenho 2 zeros, eu posso escrever isso aqui como 10 ao quadrado. Por que 10 ao quadrado? Porque quer dizer que o expoente vai repetir a base quantas vezes? 2. Então, 10 vezes 10 não é 100? Correto? Então, se eu escrever 500, eu posso escrever 5 vezes 100, que no caso é 500. Ou eu posso escrever 5 vezes 10 ao quadrado, que também continua sendo 500. Então, observa que a única coisa que eu vou alterar, uma forma diferente para você estar fazendo, é lembrar que se eu tenho 2 zeros, 10 ao quadrado. Se eu tiver 3 zeros, 10 ao cubo. Então, aqui ficaria assim, ó. 5 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 9. É uma forma de você resolver também, caso você não queira mexer da forma com a vírgula, como eu mostrei antes. Aqui que eu vou fazer aqui? Primeiro, 5 você vai repetir, porque não tem nenhum número para ele multiplicar. E aqui eu tenho operações de base, de potenciação, bases iguais. Multiplicando, conserva-se a base. E na multiplicação, eu devo somar os expoentes. Então, aqui ficaria 2 mais... Quem é que eu tenho do outro lado no expoente? Menos 9. Então, você vai fazer a regrinha de sinal multiplicando, mais vezes menos daria menos. Então, eu ficaria 2 menos 9. Sinais diferentes. O 2 é positivo, porque o sinal fica na frente. Eu vou subtrair e pegar o sinal do maior valor. Então, aqui ficaria 5 vezes 10 a 2 menos 9. Isso ficaria 5 vezes 10 a menos 7 metros. Lembrando que ele também está em notação científica, sendo um número menor do que 10, né? E acompanhado de uma base 10 e um expoente. A atividade 2 agora, deixa eu trazer aqui. Nós vamos trabalhar um pouquinho com transformação, né? Ele te dá alguns números decimais e pede para que você faça a transformação em notação científica. Então, eu vou estar transformando forma decimal para notação científica. Onde é que a gente utiliza isso? Na maioria dos cálculos da física, na química, medições da biologia, uma coisa feita em laboratório, é dada em notação científica. Notação científica, para quem não lembra, eu expliquei para vocês na atividade de doutorado, sempre vai ser um número, que a gente pode representar por uma letrinha M, que vai ser acompanhado por uma base 10, que vai ter um expoente, que eu vou chamar N. O que eu tenho que lembrar? Que esse M aqui, ele é um número real, ou seja, pode ser positivo, negativo, né? Ele pode ter vírgula, que esteja compreendido entre 1 até 9, ou seja, não pode ser menor do que 1, então não pode ser 0, alguma coisa, não pode. Então, no máximo que pode ser 1, no mínimo que pode ser 1, alguma coisa aqui. E não pode ser 10, o maior é até 9, tá? E aí eu vou andar com a vírgula para estar alterando isso aqui. E o meu expoente, aqui, ele tem que ser um número que tem que ser inteiro. Ele não pode ter vírgula aqui em cima. Mas ele pode ser negativo ou pode ser positivo, tá bom? Bem tranquilo, bem facinho de entender. O número decimal, ele já vai ser um número que pode estar acompanhado de vírgula ou não. Olha o primeiro exemplo aqui. Quando ele não estiver acompanhado por vírgula, a gente sabe que a vírgula está depois do número. Então, nós temos a seguinte questão aqui. O primeiro número que ele traz para a gente é um número bem grande. 1, 2, 3, 8, 4, 5, 6, 8, 4, 2, 5. Depois vem 3, 5, 64. Esse é o nosso primeiro número decimal. Como é que eu vou transformar isso para notação científica? Primeiro, vai ter que ter base 10, multiplicando esse número.
Verifica onde está a vírgula. A vírgula está aqui, ó. Quando ela não aparecer, não estiver aparecendo aqui, você fala que ela está depois do último número, tá bom? Então, eu tenho que trazer essa vírgula para um número aqui, que vai ficar nessa parte, que esteja compreendido entre 1 a 9. Se eu pegar até aqui, o número que está antes da vírgula é isso aqui tudo. Então, ele é um número muito grande, não está aqui dentro. Então, eu vou trazer a vírgula para um número que consiga estar dentro desse parâmetro. Se eu trouxer a vírgula até aqui, o número que vai estar entre esse parâmetro vai ser esse 12 aqui, ó. Se eu parar aqui, ficaria 1238. Então, eu tenho que trazer a vírgula, se você concordar comigo, até aqui. Por quê? Porque se eu trazer a vírgula até aqui, o número que vai estar na frente é o 1. E ele está dentro do parâmetro de ser um número entre 1 até 9. Então, eu sei que aqui vai ser 1,23. Você não precisa colocar o restante, 2 números depois da vírgula já é o suficiente. Se quiser fazer o arredondamento, como o 8 é um número maior do que 5, você arredonda o anterior por uma casa acima. Então, isso aqui também poderia ser no lugar do 3, você poderia colocar um arredondamento jogando 4 aqui, tá? Mas não tem necessidade, caso você não queira. E aqui em cima você vai contar quantas casas andou. Daqui até aqui, eu ando 11 casas. Observa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como eu estou voltando as casas, em compensação eu adoto o sinal negativo. É ao contrário, se eu estou diminuindo as casas, eu vou acrescentar o sinal positivo e colocar a quantidade de casas que eu votei. Então, esse número aqui em notação científica equivale a 1,23 vezes 10 a 11. Nem precisa colocar o sinalzinho de mais quando o expoente for positivo. Ou você pode colocar aproximadamente, arredondando, 1,24 vezes 10 a 11, que também está correto. Esse sinal é de aproximação, né? Arredondamento. O segundo exercício que ele traz para a gente aqui, que seria na sequência do número 2, é a letra B. Ele traz o número 45224,554. Vamos usar a mesma ideia. Na fórmula decimal, transformar em notação científica, tem que ter base 10 multiplicando. Onde está a vírgula? Opa, está aqui. Será que esse número aqui que está antes da vírgula está entre 1 e 9? Não. Então, vamos levar a vírgula para um número que estaria suficiente, que seria esse daqui. Se eu colocar a vírgula aqui, o que vai ficar na vírgula é 4, e ele está entre 1 e 9. Então, aqui tem que ser um número entre 1 a 9. Então, como é que ficaria? 4, vírgula, só 2 casas depois da vírgula já é suficiente, né? E como eu fiz isso, eu tenho que alterar aqui em cima. Quantas casas eu voltei? Eu voltei 5 casas, observa. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui fica 5. Se eu estou voltando, diminuindo a casa, eu adoto o sinal contrário. Se eu estou diminuindo as casas, eu vou colocar o sinal positivo. Então, eu nem precisaria colocar aquele sinalzinho ali. Professora, dá para arredondar? Ele já está na forma arredondada. Por quê? Porque se eu paro aqui, o número que vem depois dele é o 2, e número menor do que 5, quando vem depois dele, você não mexe, você não diminui nem aumenta, você mantém o anterior. Então, ele continua dessa forma. Então, a letrinha B é só isso. A notação científica seria 4,52 vezes 10 à quinta. A letra agora, vamos lá para a letra C. Ele traz o número 0,0000002,5458 e pede para você escrever esse número na notação científica. Então, vamos lá, vamos colocar a base 10 aqui e verificar com a vírgula onde é que ela está. Então, opa, aqui não tem vírgula, é só um, tá? A vírgula estaria aqui. Não podemos ter 2 vírgulas. Então, agora, para onde é que eu vou andar com a vírgula? Para frente ou para trás? Lembra que a gente está procurando um número que vai estar aqui. Ele tem que estar entre 1 a 9. Então, eu vou andar, se eu verificar onde é que eu estou, o número que está antes da vírgula é 0. Não pode. O mínimo tem que ser 1. Então, se eu andar com a vírgula para cá, aqui vai continuar sendo 0, qualquer número que eu parar. Então, eu tenho que trazer a vírgula até aqui, concorda?
Porque se eu trazer até a vírgula até aqui, o número que vai estar na frente é esse 00002. Mas o número na frente quando é zero não interfere em nada. Então, ficaria só 2,54 aqui. Então, eu vou ficar com 2,54. Observo o 2, que é o número antes da vírgula, está entre 1 e 9. Então, está correto. Não preciso colocar zero na frente, porque não vai ter nenhum efeito. Tá? Se quiser, põe, mas é bobeira. E aí, por que eu coloquei 54? Porque 2 casas depois da vírgula já é o suficiente. E aí, eu verifico quantas casas eu fiz aqui. Eu andei 6 casas. Observa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente conta na frente do que a gente está pegando da vírgula, tá? Então, aqui ficaria 6 casas. Agora, observe, eu estou aumentando as casas. Eu estou andando aqui para frente, avançando. Então, no sinal que eu vou estar colocando aqui em cima é o contrário. Se eu estou avançando, eu vou colocar o sinal de menos. Sempre vai ser o contrário, tá bom? E teria como colocar arredondar esse número para outro número aqui, ó? Não, porque o número que vem depois é 5. E o 5, ou seja, um número que seja ou menor ou igual a 5, você não altera o anterior. A gente só alterou aquele primeiro, porque o número que vinha depois era um número maior do que 5. Aí ele altera uma casa, o anterior, tá bom? Então, essa aqui é a minha notação científica e na forma arredondada já. E o último exercício aqui dessa atividade número 2, ele traz o número 0,0021532, forma decimal, e vamos lá transformar em notação. Base 10, multiplicando, a vírgula está aqui. Vou trazer a vírgula até aqui. Lembrando que esse zero na frente não interfere. E o número antes da vírgula vai ser o 2. Então, vai estar compreendido entre o 1 e o 9. Então, está correto. 2, 2 casas depois da vírgula já é o suficiente. Então, quantas casas eu andei daqui até aqui? Eu andei 4 casas. 1, 2, 3, 4. Porque eu parei aqui. Como estou avançando, em contrapartida, eu coloco um sinal negativo. Está na forma mais arredondada possível? Sim, porque o número que vem depois do 5 é o 3, ele é menor do que 5, então a gente não mexe no anterior. Tranquilo? O exercício número 3, ele pede para você efetuar uma conta e deixar a resposta em notação científica. Então, a primeira conta que nós temos é 9,62 25 vezes 10 a sexta. Observa, ele já está em notação científica. O número que está aqui na frente da vírgula é entre 1 e 9, então não importa a quantidade de números que está aqui, o que a gente olha é o que vem antes da vírgula. E ele tem acompanhado uma base 10, então ele está em notação. Da mesma forma, aqui embaixo, o número também está em notação científica. Vamos resolver? Como é que a gente faz isso? Primeiro, lembra que semelhante opera com semelhante, ou seja, número decimal com decimal, potência de base 10 opera com potência de base 10. Então, olha, esses dois são semelhantes, são números decimais, então eles vão dividir. É o primeiro momento, esse traço é o traço da divisão. Então, dividindo esses dois números, dá 6,415. E aí, o que sobrou? Sobrou multiplicando, observa que estão multiplicando aqui, 10 a sexta em cima e 10 a menos 5 embaixo. Chegamos, então, para resolver agora essa partezinha aqui. E para resolver isso, você tem que lembrar das propriedades da potenciação. Por quê? O que é uma potência? É uma base elevada a um expoente. Quando eu tenho divisão entre potências de mesma base, a ideia é que a gente repita a base e na divisão subtraia o de cima menos o que tiver embaixo. Então, isso aqui vai ficar dessa forma. Vamos repetir o número que está aqui na frente. 6,415 vezes. Repete a base. Qual que é a base? 10. E subtrai os expoentes. Então, é o primeiro menos o que eu tiver lá embaixo. Como o de baixo é negativo, eu vou colocar um sinal de menos para não confundir os sinais. E aqui agora, eu vou colocar um parênteses para não confundir os sinais, né? E agora eu vou fazer a operação. Menos vezes menos daria mais. Então, eu vou fazer 6 mais 5, totalizando 11. Então, isso aqui ficou 6,415
vezes 10 a 11. Verifica se eu vou ter que mudar a vírgula de lugar. A vírgula está aqui. Está em notação científica? Vamos ver? Tem a base 10, tem o expoente, ótimo. E aqui é um número que está na frente, é um número entre 1 e 9? Sim. Então está em notação científica, não precisa alterar nada. Professora, mas esses números aqui não é só 2? 2 seria o convencional, mas eu posso ter quantos números eu quiser depois da vírgula, tá bom? Agora vamos para o próximo. A letra B. Traz a divisão do 8,25 vezes 10 à sexta, dividido por 5 vezes 10 à terceira. O que é que eu faço para resolver? Eu venho, divido esses dois, porque são números, base 10 opera com base 10, números com números. Então, esses dois dividindo dá 1,65. O que sobrou? Sobrou a base 10 a sexta em cima e 10 a terceira. Como a gente já viu, trata-se de uma propriedade da potenciação. Nós vamos repetir o número que está do lado. Bases iguais dividindo, repete-se a base e na divisão subtrai os expoentes. Então, é o de cima menos o que eu tiver lá embaixo. Só que lá embaixo é positivo, então não tem necessidade de eu colocar parênteses. Sinais diferentes, a gente vai subtrair aqui. Lembrando que quando não tem sinal na frente é mais. Então, isso aqui vai ficar 1,65 vezes 10 a 3, subtraindo e pegando o sinal do maior. Certo? A letra C, nós teremos 3,2 vezes 10 à terceira, vezes 1,6 vezes 10 a menos 2. O que é que eu vou fazer agora, professora? De novo, número vai operar com número. No anterior era divisão, aqui vai ser a multiplicação. Então, eu vou multiplicar 3,2 vezes 1,6. Vai dar 5,12. E o que sobrou? Sobrou multiplicando as bases 10. E agora, professora, o que eu faço nisso aqui? Bases 10 multiplicando. Conserva-se a base e agora na multiplicação nós vamos somar os expoentes. Então, nós vamos repetir os 5,12. Bases iguais multiplicando, vamos conservar a base e somar. Então, vai ser 3 mais o que tiver do outro lado, que seria o menos 2. Vou colocar em parênteses para não confundir. Os sinais, faz a multiplicação desses sinais, menos, mais vezes menos, menos. Então, eu vou ter 3 menos 2, vai sobrar 1. Então, isso aqui vai ser 5,12 vezes 10 elevado a 1. E observa, o número que está aqui na frente é entre 1 e 9, ele é acompanhado por uma base 10 e elevado a um expoente. Então, está correto, ok? E agora, a última questão seria a letra D, que eu tenho 0,5 vezes 10 a menos 5, vezes 5,2 vezes 10 a 23. Fazendo a mesma ideia, multiplicando 0,5 com 5,2, totalizamos 2,6. Repete a base aí, né, na frente, elas estão multiplicando dessa vez. Seguindo a mesma ideia, repetindo 2,6, bases iguais multiplicando, conserva-se a base e soma os expoentes. Só que observa, eu tenho aqui sinais diferentes, um é negativo e outro é positivo. O que é que a regra nos diz? Sinais diferentes, subtrai os números e pega o sinal do maior. Como o maior é 23, ele vai ficar positivo. Então, a resposta vai ficar 2,6 vezes 10, aqui. 23 tira 5 dá 18, pegando o sinal do maior, positivo. Será que está em notação? Sim. O número que está na frente da vírgula é entre 1 e 9, está correto, tem base 10, tem expoente. Então, a questão 3 finaliza aqui. A questão 4 diz assim, a distância entre o Sol e a Terra é 149.600.000 quilômetros. Quanto que é esse número em notação científica? Então, ele está na sua forma decimal, lembrando que quando não tem vírgula, vírgula se encontra exatamente aqui, depois do último número. E nós queremos trazer na notação científica.
Primeiro, para ser notação científica, vai ter que ter uma base 10 multiplicando. Onde está a vírgula? Opa, está aqui. Vamos trazer a vírgula para um número aí que vai estar aqui entre 1 até 9. Se eu trouxer a vírgula para cá, vai virar 1496 o número que está na frente, vai ficar grande. Se eu trazer aqui, vai ficar 14 na frente, fica grande também. Então, eu tenho que trazer a vírgula até aqui para o número na frente ficar 1. Então, aqui vai ficar 1,496. Vou contar e colocar os 3, porque depois vai ser 0. Atrás não vai interferir em nada. E quantas casas eu andei para voltar isso aqui? Vamos ver? Eu andei 8 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como eu estou retornando, estou diminuindo as casas, eu vou adotar o sinal positivo aqui em cima. Então, nem vou colocar, porque ele já está positivo. Então, essa aqui seria a nossa notação científica. A questão número 5 diz que a constante de Avogadro ela é a importante grandeza que relaciona o número de moléculas, átomos ou íons existentes em um mol de uma determinada substância, né? Então, um mol sempre vale 6,02 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos. E ele quer que a gente escreva essa forma aqui, que está em notação científica, observa, o número que está na frente da vírgula está entre 1 e 9, tem base 10, está na notação científica. Ele quer que a gente tire da notação científica e agora traga para a forma decimal. Agora a gente vai fazer o contrário. Para trazer para a forma decimal, eu tenho que tirar essa base 10 aqui. Forma decimal é o número normal, apresentando vírgula ou não. Então, como é que eu faço para tirar agora isso aqui? Eu vou ter que andar com a vírgula de acordo com as casas que estão aqui. Se o expoente é positivo, eu ando com a vírgula para frente. Se o expoente fosse negativo, eu andaria com a vírgula para trás, certo? Quantas casas eu andaria com a vírgula? De acordo com o que aparecer aqui. Se aparecesse só o 2, eu vou andar, se o expoente é positivo, eu ando 2 casas para frente com a vírgula. Se fosse menos 2, eu andaria 2 casas para trás com a vírgula. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, eu tenho esse número aqui, ó, 602, e a vírgula está aqui. Deixa eu trazer aqui para vocês, aqui. Só que aqui o expoente está dizendo que é 23, então eu vou ter que andar 23 casas para frente. Então, a vírgula está aqui, certo? Vamos andar. 1, 2... Como eu não tenho mais nenhuma casa, eu acrescento 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. E a vírgula pararia aqui. Então, observa o que nós temos aqui. Eu tenho 6, vezes 10 a menos 2, vezes 10 a 23. A vírgula estava aqui. Eu apaguei ela e coloquei ela aqui. Como o último número não tem necessidade de colocar a vírgula, você não precisa nem colocar essa vírgula no final. Isso já está em notação decimal, na forma decimal. Questão número 6, ele traz 2 números em notação científica. O primeiro é a massa do elétron e o segundo é a massa do próton aí. E ele pede para a gente identificar, olhando para a notação científica, qual é o maior número, qual é o que possui maior massa, o elétron ou o próton. Onde eu devo observar? Quando a gente tiver os números em notação científica e você estiver observando quem é maior, quem é menor, você não vai olhar o número que está aqui não, tá? Isso aqui não importa. O que importa olhar é o expoente. Se o expoente for maior, o número vai ser maior. Então, vamos lembrar, se eu tivesse uma régua aqui, o eixo X, né? O eixo das abscissas, aqui no meio eu teria o 0, para cá seriam os positivos, para cá o negativo. Então, quanto mais eu estiver para cá, maior é o número. Quanto mais eu andar para cá, menor será o número. Então, aqui
maior será o número. Vamos colocar esses números nessa régua aqui. Onde estaria o menos 27? Então, concorda comigo que esses dois estariam nessa região dos negativos. Aqui ficaria, exemplo, o menos 10, teria um momento aí do menos 20. Aqui seria o menos 27, mais para cá seria o menos 31. Então, observa que o menos 31 é o que está mais para esse lado de cá. Então, ele é o menor. Então, nós dizemos que a massa do próton é maior do que a massa do elétron. Por quê? Porque menos 27 é maior do que menos 31. Então, esse número todo aqui é maior do que esse aqui de cima. Então, lembra que a boquinha do sinal do maior, ela fica virada para o lado do maior. Então, a massa do próton é maior. Questão número 7 diz assim: uma das menores formas de vida conhecida na Terra vive no fundo do mar e se chama nanobe. O tamanho máximo de que um ser pode atingir corresponde a 150 nanômetros. Então, ele é bem pequenininho mesmo, né? Ele pede para a gente escrever esses 150 nanômetros em notação científica. Então, vamos lá? Então, eu tenho aqui uma forma decimal. Lembrando que a vírgula está aqui, né? Depois do número. Mas para escrever isso aqui, olha tanto que é bem simples. Primeiro eu tenho que tirar esse nano. Lembra que eu falei para você que um nano vale 10 a menos 9 metros? Então eu vou tirar isso aqui. Então vamos repetir aqui o 150. E agora do lado onde tinha um nano, você coloca 10 a menos 9 e continua com a unidade aí, que seria esse metros aqui. Só que isso aqui não está em notação científica, porque o número que está na frente da vírgula, quando não tem a vírgula, está aqui nesse ponto que separa esses dois, que é a multiplicação. Está aqui. Então, o número está muito grande, ó, 150. O que eu vou fazer? Você vai andar com a vírgula. Então, eu tenho aqui esse número. Se eu andar com a vírgula, eu não posso andar para cá, senão eu vou ter que ficar acrescentando zeros. E vai ficar um número ainda maior do que já está. Para fazer esse número aqui estar entre 1 e 9, eu ando com a vírgula para trás. Se eu parar aqui, vai virar 15. Ainda está alto. Então, se eu parar aqui, o número que vai estar na frente é 1. Então, vai estar correto, entre 1 e 9. Então, isso aqui vai ficar 1,50 ou 1,5, se você quiser, vezes 10 a menos 9. Só que, como você fez uma alteração aqui nos números, tem que alterar lá em cima também. Quantas casas eu voltei? Eu voltei 2. Se eu estou diminuindo, eu coloco o sinal contrário, positivo. Então, agora eu vou fazer a operação. Sinais diferentes, eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair e vou pegar o sinal do maior. Então, isso aqui vai ser 1,5 vezes 10. Sinal do maior é menos, e subtraindo dá 7 metros. Então, estaria na notação científica.